estamos acompanhando ao vivo aqui pela TV Brasil, direto de São Paulo, na sede da B3, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, que fica no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro se encontra presente na cerimônia. A expectativa é que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do primeiro semestre deste ano. A SEDAI ela será dividida em 4 blocos, sendo que cada um deles corresponderá à prestação de serviço em uma área do estado. Ao todo, 35 cidades estão incluídas no processo de concessão. Uma empresa ou consórcio pode levar mais de um bloco, desde que comprovada a capacidade de garantir os investimentos para a universalização do saneamento. Dentro de 2 minutos, eu encerro o Viva Voz. Maior proposta até o momento, igual a projetos, representado pela corretora BTG, 8 bilhões e 100 milhões de reais na outorga pelo bloco 1. Isso representa um ágio de 100,65%. Eu aceito propostas do consórcio Redentor e consórcio AEGEA. 90 segundos, senhores. Representado pela corretora Ativa, 8 bilhões e 200 milhões de reais. 8 bilhões e 200 milhões de reais é a proposta feita pela Ativa em nome de sua proponente, consórcio AEGEA. Eu aceito propostas corretora BTG e corretora XP para igual projetos e consórcio Redentor. R$ 8 bilhões e 200 milhões de reais, é um ágio de 103,13%, aceito propostas, corretora BTG, corretora XP. A proposta consórcio AEGEA, representado pela Ativa, 8 bilhões e 200 milhões de reais pela outorga do bloco 1. Aceito propostas, BTG, para sua proponente Igbá. 10 segundos, senhores. Está encerrado o Viva Voz do bloco 1. Nós estamos acompanhando ao vivo, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, do Rio de Janeiro. Neste momento, está ocorrendo a abertura das propostas entregues para o bloco 2 da companhia. A primeira proposta foi da licitante Iguá Projetos, representada pela corretora BPG, e agora já estamos indo para a segunda proposta. Lembrando que essa concessão da SEDAI está dividida em 4 blocos. Estamos no segundo bloco, e sendo que cada um deles corresponderá à prestação de serviço em uma área do estado. Ao todo, são 35 cidades incluídas no processo de concessão. E uma empresa ou consórcio ele pode levar mais de um bloco, desde comprovada a capacidade de garantir os investimentos para a universalização do saneamento. Vamos à proposta da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento. Aqui representado pela corretora Itaú. Ofertou valor de outorga fixa de 4 bilhões 758 milhões de reais. Repetindo o valor da proposta, a licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, representado pela corretora Itaú, 4 bilhões 758 milhões de reais. Estamos acompanhando aí o leilão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. E esse leilão é estruturado pelo governo do Rio de Janeiro em conjunto com o BNDES. Neste momento, já estamos na segunda proposta, que foi do Rio de Janeiro, mais operações de saneamento, representado pela corretora Itaú, e já está sendo aberto o terceiro envelope com a terceira proposta.
Em razão de haver mais de uma proposta válida e a diferença entre a maior proposta e as demais serem superiores a 20%, em nome da comissão, para o bloco 2, declaro fechado o valor de outorga fixa de 7.286 milhões, que representa um ágio de 129,68%, ofertado pela licitante Iguá Projetos, aqui representado pela corretora BTG. Daremos início ao leilão do próximo bloco, que é o bloco 4. Atenção para a realização da classificação de propostas do bloco 4. Não serão aceitas propostas inferiores ao valor mínimo de outorga fixa de R$ 2.503.259.157,43. Estão aptas as proponentes Rio de Janeiro mais operações de saneamento, aqui representado pela corretora Itaú, o consórcio Aegea, aqui representado pela participante Ativa, e o consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. O consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa, ofertou a viva voz. Só um minuto. O valor a ser superado, 6 bilhões e 3 milhões de reais. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela participante XP. Participante XP, 6 bilhões 103 milhões de reais. 6 bilhões 103 milhões de reais é a proposta do consórcio Redentor. Aceito propostas corretora Ativa para o consórcio Aegea. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, 6 bilhões 203 milhões de reais. 6 bilhões 203 milhões de reais é o lance ofertado pelo consórcio Aegea, por meio de sua participante, a corretora Ativa. Aceito propostas corretora XP. Consórcio Redentor, por meio da participante XP, aceito propostas. O valor a ser batido, 6 bilhões 203 milhões de reais, ofertado pelo consórcio Aegea, por meio de sua corretora Ativa. Participante XP, 6 bilhões 303 milhões de reais. 6 bilhões 303 milhões de reais é a proposta do consórcio Redentor, por meio de sua participante credenciada XP. Aceito propostas do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, 6 bilhões 403 milhões de reais. 6 bilhões 403 milhões de reais é a proposta do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Lance a ser batido, 6 bilhões 403 milhões de reais, o que representa um ágio atual de 155%, 155,79%. Eu aceito propostas da corretora XP. Maior proposta, 7 bilhões 203 milhões de reais, consórcio Aegea. Eu aceito propostas do consórcio Redentor. 10 segundos, senhores. Está encerrado o viva voz do bloco 4. Em nome da comissão, para o bloco 4, declaro fechado o valor de outorga fixa de 7 bilhões 203 bilhões de reais, que representa um ágio de 187,75%, ofertado pela licitante consórcio Aegea, representado pela participante credenciada Ativa. Solicito, da mesma forma como no bloco 1, que a licitante ratifique sua proposta a fim de que cumpra as exigências do edital. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, que posteriormente realizará a batida de martelo. Confiança no Brasil é o resultado.
confiança no Brasil. Agradecendo ao presidente a confiança no programa, agradecendo aos investidores a confiança no programa, agradecendo ao governador pela coragem de disparar a primeira grande privatização, o programa de transformação social, 100 milhões de brasileiros sem o saneamento básico, e num projeto que é, ao mesmo tempo, o maior programa de saneamento, o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública, que vocês, investidores, em quem nós também confiamos, terão nos próximos anos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, demonstrando a capacidade de implementação. É a nossa confiança numa economia de mercado, é a confiança de vocês em transformar o Brasil, como o presidente sempre disse, um país com recursos naturais, com riquezas naturais, mas que nunca conseguiu realizar o seu potencial e remover da miséria milhões de brasileiros. E essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso. Então, um ágio de mais de 100% na outorga, assumindo a responsabilidade de fazer mais 30 bilhões de investimento ao longo dos próximos anos. São 50 bilhões, mais de 50 bilhões de recursos que são colocados nesse compromisso social, econômico, ambiental, saúde pública. Essa confiança é a palavra que resume o quadro que nós observamos agora. Então, quero agradecer a todos, a equipe do BNDES, que implementou, a equipe do governador Cláudio Castro, a sua ousadia, a sua coragem de dar esse passo importante, a equipe do BNDES que implementou e a equipe do governador Cláudio que também implementou, as equipes do mercado, os investidores que estão aqui conosco, conheço todos os participantes, temos grande admiração pela capacidade de investimento, pela capacidade de gestão sempre demonstrada e por essa confiança que demonstram também no país. A nossa equipe econômica, que cuidou do marco de saneamento, parte do nosso programa também. O marco de saneamento foi uma batalha longa, já estava aí, nós transformamos, estava sendo trazida já há anos no Congresso, mas nós transformamos substancialmente o projeto que encontramos. Então, quero agradecer todo o time da economia, o Carlos Costa, todo mundo que trabalhou nisso, do BNDES, o nosso presidente Montezano, nosso Fábio Abrão, que também veio de batalhas antigas, que nós trouxemos também para a equipe, e os demais integrantes da equipe, aos investidores, e, de novo, encerrar com uma palavra, a confiança no Brasil. O Brasil vai retomar o crescimento, nós vamos atravessar as duas ondas, a da pandemia que está aí, a ameaça econômica que também nos afeta, e o Brasil vai crescer. Nós vamos voltar a dias melhores à frente, com confiança no país. Obrigado a todos. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro, e do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, a encerrar essa cerimônia com a tradicional batida de martelo. É uma satisfação estar aqui. Devo a Deus a minha segunda vida, devo a Deus esse mandato e reafirmo minha lealdade ao povo brasileiro. Esse é o momento que marca a nossa história, a nossa economia. Um governo voltado para a liberdade de mercado, na confiança nos investidores e na crença que o Brasil pode ser diferente. Muito obrigado, governador do Rio de Janeiro, meu amigo Cláudio Castro, Paulo Guedes, Marinho e demais envolvidos. Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos.